Olá, olá, Camila, Vanessa, seu Amando, Sônia. Oi, Edna, amados amigos. Gratidão por vocês estarem aqui, viu? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá certo? Som? Maravilha. Bacana, bacana. Tá todo mundo ouvindo então, né? Tá escuro? Tá escuro ou tá bom? Senão eu vou ficar um fantasminha? O som está ok, ok. Gratidão, Camila, gratidão. Que alegria, né? Que oportunidade maravilhosa que a gente tem. Que bênção da gente poder estar reunidos juntos assim, separados fisicamente, mas com os nossos corações unidos, vibrando nesse mesmo diapasão, que é com o objetivo de estar representando a nossa casa, União Espírita em Busca da Paz, essa família abençoada, onde todos nós buscamos o conforto, o aprendizado, o alimento tão importante para as nossas almas. Bom, agora é 19h57 aqui no meu relógio. E então, como a gente vem fazendo, acho que se não me engano é a terceira live, né? Que bacana a gente poder dar continuidade. Então, a dinâmica vai ser a mesma como das outras vezes. Reforçando, nós vamos ter esse primeiro momento, que é essa primeira live, onde nós vamos fazer a palestra de 20 minutos. E após esse momento, nós vamos ter uma segunda live. Então, não saiam, ficam ligados que vai vir a outra live do Sr. Rubens, nosso irmão querido, que vai fazer a vibração. Vai fazer a vibração para que a gente possa finalizar, então, a questão das lives. Após essas duas lives, nós vamos ter também o atendimento fraterno, uma equipe com os nossos irmãos queridos que vão estar se disponibilizando para o atendimento inbox no Messenger, e quem quiser colocar lá as suas dúvidas, precisar de algum atendimento, nós vamos ter os amigos que vão estar auxiliando até as 21h30. Né? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, né? Para a gente começar pontualmente às 20. No meu relógio aqui falta 2 minutos, não sei no de vocês aí, né? E hoje nós vamos refletir em uma passagem de João, onde nós vamos refletir um pouquinho sobre uma passagem muito importante e oportuna para este momento, desse momento que nós estamos vivendo, onde nós estamos buscando serenar os nossos corações, tranquilizar as nossas mentes, para que assim, desse ponto exatamente, nós possamos ver o mundo, fazer as nossas escolhas e seguir as nossas vidas de uma forma mais produtiva, mais confiante. Bom, então tá tudo certo, né? Tudo ok. Fernanda, a Sérgia, bacana. Bom, então vamos dar início, então, irmãos? O seu Irineu, amigo querido, Aline, minha amiga, tutora, professora querida, Dai, gratidão a todos. Bom, vamos iniciar? A reflexão que nós trouxemos hoje é uma passagem de João, onde ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E não à toa escolhemos essa passagem, porque vem realmente de encontro com esse contexto que nós estamos passando, para que nós possamos de verdade refletir.
Quando João coloca, não se turbe o vosso coração, veja que interessante. O verbo turbar, né, significa nós nos transtornarmos, nós ficarmos preocupados, aflitos, com o coração turbado, né, com o coração inquieto. E não é exatamente o momento que nós estamos vivendo, porque muitos de nós, ou se não quase todos nós, estamos exatamente nessa sintonia e temos que fazer um esforço danado que a gente possa sempre estar trazendo para o nosso coração a quietação, a tranquilidade. E essa passagem, quando ele fala não se turbe, ou seja, não se perturbe, o coração, ele tem um símbolo muito importante dentro da simbologia do Evangelho. Então, nós vamos trazer para essa passagem. O coração, ele é um órgão do corpo físico que ele serve como um termômetro das nossas emoções. Vocês já perceberam que quando nós oscilamos um sentimento, ou nós passamos por um processo do nosso pensamento se perder, nós podemos perceber que muda o ritmo do nosso coração. Rapidamente o nosso coração, ele muda de ritmo. Ele passa a bater mais acelerado, ou quando nós estamos num processo de calma, de pacificação, de serenidade, o nosso coração se tranquiliza. Então veja que interessante, ele é um termômetro das nossas emoções. Então o coração é o sentimento, porque ele vai captar, né, diretamente de acordo com a disposição do espírito, essa sensação, essa emoção. E é algo muito interessante para nós colocarmos aqui, refletirmos, que seria o seguinte: nós compreendemos com o coração. E Mateus também fala isso. Mateus 13, 14, ele fala isso, que nós assimilamos com o coração. Então, muito mais do que com o intelecto, nós assimilamos com o nosso coração. E como que nós podemos aferir isso? Então, quando um assunto ele está assim, só no nosso intelecto, só na parte, nessa primeira instância racional, muitas vezes nós temos dúvidas, nós podemos desconfigurar o nosso entendimento, nós podemos ter essa incerteza. Agora, quando nós sentimos nesse ponto que é o equilíbrio nosso, que é o nosso centro, que é o nosso coração, acontece algo muito curioso. Muitas vezes a pessoa ela não passou por bancos de escola, mas ela tem essa facilidade de assimilação pelo coração da experiência. Então, embora ela não consiga passar aquilo de forma intelectual que ela compreendeu, ela incorpora na sua experiência, no seu existir, esse tesouro que passa a ser realmente um patrimônio dessa pessoa. E aqui eu gostaria de fazer o primeiro apontamento. Quando pensava nessa reflexão para todos nós, será que nós, nesse momento que nós vivemos, nós não estamos tão aturdidos, tão inquietos, tão aflitos, porque chegou o momento da vida a ferir para nós, de nós, que nós estamos assimilando muito somente com o intelecto? Porque quando há esse assimilar com o nosso centro, com o nosso coração, há uma estabilidade, há um ânimo diferente. E aí nós passamos a compreender e aquilo passa a ser mais tranquilo. Embora nós não temos uma visão ampliada do que vai acontecer, do porquê que as coisas se passam como passam, nós temos uma aquietação diferente, uma serenidade diferente. Então, quando Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, ele está querendo nos apontar como um imperativo, né? Não se turbe, é um imperativo. Ele está nos pedindo, faça isso. Um apontador de que se o coração é o nosso sentimento, é da onde, como diz no provérbio, o provérbio que diz, olha, que nos fala assim, né? Sobre tudo que deva guardar, guarda o teu coração,
porque dele provém a fonte de toda a vida. Então nós orbitamos daquilo que tem no nosso coração. É dali que nasce o nosso ânimo ou o nosso desânimo. Jesus diz assim: o homem do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem do mau tesouro do coração tira o mal. Então, será que não é um momento que a vida nos testa, nos coloca em xeque, para nós refletirmos se de fato, diante desse desafio que é individual, mas porém também coletivo, nós pensemos um pouco se nós verdadeiramente estamos assimilando as experiências de aprendizado de nossa vida com o nosso coração. Ou não, por isso que nós estamos tão aflitos. E quando nós assimilamos as situações e as circunstâncias pelo coração, mesmo que essas se mostrem desfavoráveis, essa passagem vem nos trazer: não se turbe o vosso coração, mesmo não compreendendo, há uma razão para tal. Então, o primeiro ponto: o nosso coração é o termômetro daquilo que nós estamos sentindo. E se nós cuidamos e cerceamos aquilo que nós estamos sentindo, assimilando as experiências da nossa vida, não só de forma intelectual, mas de forma verdadeira no nosso coração, ali nós vamos encontrar um ponto de refúgio seguro, um bom ânimo, força, esperança, fé. Isso é fé de verdade. É algo sentido, não somente no nosso intelecto. Então, veja, quando assim acontece, nós entramos no ponto que é a doutrina espírita, porque aqui nós, como espíritas cristãos, nós acreditamos, e muito mais que acreditamos, nós necessitamos sentir, como está nos pedindo Jesus, acreditar e sentir que tudo há uma causa justa e um fim útil. Será que de verdade nós estamos sentindo dessa forma? Nós podemos fazer essa aferição de uma forma muito rápida em nós. Porque quando nós sentimos de fato isso, acontece algo maravilhoso. Acontece um desdobramento para uma compreensão também que a doutrina espírita nos auxilia, a dualidade do universo. Tudo é dual, tudo tem dois aspectos e demonstra isso em tudo. É o material e o físico, é o espiritual e o mais sutil, é o sensível e o campo insensível, é o tangível e o intangível. Mas, quando nós assimilamos somente pelo intelecto, não raro, nós rapidamente damos conta daquilo que nós dizemos, a primeira instância nessa dualidade, que é aquilo que os nossos olhos enxergam, que os nossos ouvidos escutam, e aquilo que nós compreendemos de forma cognitiva e material. Mas nós esquecemos que o segundo, que foge à nossa percepção, na maior parte das vezes, é aquilo que é o mais importante. É o que de fato vai nos dar segurança para que nós possamos caminhar no meio desse contexto confiantes. Tudo há uma causa justa e um fim útil. Nós precisamos voltar o nosso coração e incorporar isso dentro de nós. E aí nessa passagem continua: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, e credes também em mim. Aqui, o que será que o evangelista nos traz, que seria a nossa postura, trazendo para a nossa realidade hoje? Credes em Deus. Veja, é um verbo no presente. Credes em Deus. Se nós assimilamos com o nosso coração, nós não vamos esperar, né, que isso seja processado para que a gente possa acreditar quando nós morrermos, no futuro. Não é agora, é hoje, é nesse momento. Todos nós estamos sendo convidados a voltar para dentro do nosso coração e aferir aquilo que nós sentimos agora. Aquilo que nós estamos realmente assimilando agora. Então, credes em Deus é um verbo presente. É a chamada para que nós aferimos aquilo que está se passando no nosso sentir agora. E aí ele continua:
credes também em mim, que no caso é o Cristo, é um imperativo. Se nós estamos já incorporando esse sentir no nosso coração, credes em mim também, é um convite do Cristo para que esse sentimento ele passe a ser aplicado na nossa vida. Porque nenhum mestre, Buda, Jesus, Maomé, seja qual for que passou por aqui, qualquer expoente que passou pavimentando as vias da espiritualidade para nos auxiliar, não querem seguidores. Eles são uma seta, como se fosse uma placa nos apontando. Olha, eu trilhei esse caminho, vem e faz igual. Então, quando o Cristo nos diz, credes em mim também, ele nos convida, faça aquilo que eu fiz. Faça aquilo que eu fiz para que vocês possam chegar, como eu, onde eu cheguei. A não turbar os vossos corações. A confiar que tudo há uma causa justa e um fim útil. Então, é muito interessante nós pensarmos dessa forma. Uma passagem muito interessante de Eurípides Barçanufo, ele dizia assim, jamais vos sintais sozinhos na luta, estamos convosco, seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. É interessante que isso também é dual. Nós não vemos nesse contexto que vivemos, nessa pandemia, nessa crise, o vírus, mas nós acreditamos que ele é maléfico. E veja que interessante, nós também não vemos Deus, mas será que nós confiamos e acreditamos que ele é o nosso bem supremo maior? Que a espiritualidade toda, ao invés de estar, mesmo estando invisível, se nós temos isso sedimentado no nosso coração, o sentir, nós vamos sentir que invisibilidade não é ausência. E é muito curioso nós trazermos para nós, nesse momento de crise mundial, nós refletirmos o seguinte, crise. Crise é uma palavra que ela nos revela algo muito profundo. Se nós pegarmos há mais de 200 mil anos a evolução do Homo sapiens, ele evoluiu através de crises. Crises de todas as ordens e quadrantes do ser humano. Então veja que interessante, a crise é um momento de esgotamento. É um momento de esgotamento de um patamar que nós estamos e muitas vezes nós não queremos sair. Então, nós vivemos um momento de crise mundial, que é esse momento da crise pandêmica, que está tentando nos ensinar o quê? Será que é uma mensagem que ela está tentando nos passar? Individual e coletiva. E veja, a crise é um momento de esgotamento e há uma metáfora que eu vi de uma professora muito interessante que nós podemos utilizar para compreender a crise como uma escada. Então, imaginemos uma escada. Na frente de nós é botada uma parede. Quando nós esgotamos esse patamar, chega diante dessa parede. E nós somos convidados a subir de patamar. A crise aponta, não dá mais. Esse é o momento. Nós precisamos mudar, transformar, ressignificar. Então, quando a gente vai na etimologia da palavra crise, por exemplo, do latim, do grego, crises, significa julgamento, seleção, é a aferição de um resultado, de uma avaliação, fazer uma avaliação do que nós angariamos até o momento. E aí, a partir dali, o que nós precisamos mudar, modificar, transformar na nossa vida. Mas muitas vezes, por sermos seres inerciais, tendenciosos ao pouco esforço, a nossa angústia, por tudo está muito ainda no intelecto e não assimilado de fato no nosso coração, às vezes a angústia maior que nós sofremos é pelo fato de que nós vamos ter que mudar. Nem pela experiência em si que nós estamos passando. Muitos espíritos atestam a espiritualidade que nós sofremos muito mais, não pelas experiências e provas em si, mas pela postura que nós temos diante delas. Então, nós precisamos compreender. Por exemplo, há uma teoria indiana que diz que o contraste gera consciência. E é a mais pura verdade.
Veja a transformação no mundo, é lógico que é com dor, tem um preço, mas basta que nós olhemos na história, tudo que foi conquistado até hoje teve um preço. Infelizmente, por sermos seres frágeis, esse preço sempre é doloroso, mas é nesse contraste que gera a nossa consciência. Veja nós, seres inerciais, quando nós estamos levando uma vida irresponsável, onde nós não cuidamos do nosso corpo, por exemplo, estabiliza uma doença, porque nós damos ambiência para ela, e aí nós vamos ao médico e é colocado uma parede na nossa frente. A escada. É hora de despertar. É hora de mudar de patamar. Muitas vezes um trauma nos convida a ressignificar. Então a crise é para que nós saiamos desse conforto. O conforto, muitas vezes, que para nós, numa sociedade capitalista, principalmente, ele impera como significado de felicidade, de prazer. Então, não estou me sentindo feliz? Aumenta a emoção positiva. Faz isso, faz aquilo, compra, consuma, gaste, coma, e você vai se sentir mais feliz. E aí nós esgotamos aquela possibilidade e vemos que a felicidade não chegou. Não, a questão é network, é fazer relacionamentos, é ter sucesso profissional, é comprar, e nós percebemos que isso também não traz a felicidade. E de repente vem a vida e nos convida, será que não é o sentido de vida que está nos faltando? Será que essa pandemia, que esse momento que nós vivemos nos convida para um outro patamar de felicidade? Será que nós não estamos de fato sedentos e com fome de sentido de vida, de propósito? Então, essas são questões que nós precisamos pensar. E nós vamos ter muitas outras crises, porque nós somos seres que não evoluímos de uma forma tranquila e por iniciativa, muitas vezes. Senão, nós poderíamos ter apenas uma crise. E aí nós já estaríamos dando um salto. Mas sabemos que a natureza não dá salto. E se há algo que a doutrina espírita nos ensina, e que é maravilhoso, é que a crise não é um problema em si. É que nós, todos os dias, nós podemos começar de novo. Aliás, aquele que está comprometido com o seu desenvolvimento acorda todos os dias, lava os olhos físicos e lava os olhos da consciência e se pergunta, o que hoje eu posso fazer para ser alguém melhor? Refazer caminhos, reconstruir sentimentos, emoções, pensamentos, comportamento. Logo mais nós teremos a Páscoa e ela nos remete exatamente a essa passagem, a essa transcendência, a deixar o homem velho para que surja, renasça o homem novo em nós. Será que não seria o caso de aproveitarmos esse momento e fazermos essa reflexão? Então, nós temos que buscar esse ponto no nosso coração. Porque quando a vida nos experiencia, como no momento que nós estamos vivendo, doloroso, não importa quantos livros eu li, não importa em qual escola eu estudei, não importa os bancos de escolas internacionais que você passou, a resposta da vida é dada por o quanto você assimilou no seu coração, o quanto você incorporou como tesouro, como experiência vivida e sentida no seu coração. E nós precisamos recordar que, como cristãos espíritas, nós confiamos e trabalhamos e acreditamos que nós estamos num processo de regeneração. Mas terra em regeneração, transição planetária, não é transição apenas de um orbe físico. A terra regenerada começa pela regeneração de cada coração. Quando Jesus diz, que no Sermão do Monte, os mansos herdarão a terra, será que não é esse momento para nós fazermos essa aferição do quanto o nosso coração está sintonizado nesse japazão de regeneração? Porque se nós queremos herdar essa terra regenerada, nós precisamos estar em ressonância com isso. Eu me lembrava, quando pensava nessa questão para a gente debater,
os filósofos da antiguidade, chamados estoicos, onde, dentre eles, os mais conhecidos, que é Marco Aurélio, Sêneca, Epíteto, e eles trazem duas recomendações muito interessantes que eu achei que cruza exatamente com essa passagem de João: não se turbe o vosso coração. Os estoicos diziam assim que a responsabilidade e a ataraxia, que é a imperturbabilidade, é aquilo que faz de fato o homem ser feliz. Responsabilidade porque quando nós assimilamos as coisas pelo coração, eles diziam uma frase assim: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. E a doutrina espírita diz-nos que para tudo há uma causa justa, e um fim útil. É a mesma coisa que eles estão falando. Então, parar de procurar culpados, parar de nos sentirmos vítimas, ver o que nós podemos aprender com essa interferência abrupta que aconteceu na nossa vida, que vai ter, sim, consequências sem precedentes, mas vai ter frutos que nós podemos tirar disso. Porque para nós evoluirmos, precisamos da experiência. E essa é uma oportunidade maravilhosa. E eles diziam também da ataraxia, que se traduz pela ausência de inquietude. E não é exatamente o que o João está falando? Não turbais o vosso coração. Tranquilidade de ânimo. Mas olha que interessante, para se ter essa ataraxia, essa imperturbabilidade, esses filósofos diziam assim: há duas formas. Há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. Sobre as que não dependem de nós, serenidade, aceitação. Sobre as que dependem de nós, responsabilidade. Porque quando nós falhamos naquilo que depende de nós, é de nossa responsabilidade. Então é hora de nos transformarmos, primeiramente, de dentro para fora no nosso coração. Emmanuel diz que o bem é vencedor final, mas o mal não vai se entregar sem luta. Veja, o que é o mal para nós cristãos espíritas? É a ignorância do bem. É o alerta. Qual é o mal que está perdurando no seu coração? A ignorância que não te deixa assimilar, incorporar essa experiência através do seu coração, da onde brota a fonte de toda a sua vida. Então lembremos, Deus está conosco. Nós precisamos ter essa certeza, e eu gostaria de colocar uma lembrança, falar um versinho da Alta de Souza, que outro dia eu ouvi uma palestrante e que cai muito bem nessa questão, onde ela dizia assim: embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanime, espera. Essa é a nossa postura como cristãos, não desanimar jamais, seguir adiante para que nós possamos esperar, esperançando, fazendo as coisas que estão ao nosso alcance, não como nós queremos, mas como nós necessitamos, para que assim nós possamos transformar. O mundo é a soma de todos nós, a humanidade é a soma de cada coração. Não terá humanidade transformada se nós não acreditarmos, nos lançarmos na vida, que primeiramente a natureza não dá salto, é o nosso coração que tem que ser transformado. Aproveitemos esse tempo, essa parada, e paremos de fato olhando para dentro de nós, lembrando que tempo é vida. Olhe agora para o seu relógio, olhe para o seu relógio, ele não está marcando só as horas, ele está marcando a sua vida. E o que nós temos feito será para contribuir para que essa vida tenha um real sentido. O nosso real propósito, nós já descobrimos, que nós possamos, então, refletir sobre isso e confiantes de que nós estamos todos, como dizia Santo Agostinho, quando perguntou para Deus onde ele estava, onde ele mais precisava dele naquele momento. O Senhor tinha me abandonado nesse livro aqui, Solilóquios, e Deus responde para Agostinho: eu estava dentro de você o tempo todo, mas você fingia que não me ouvia para fazer aquilo que você queria. Que sejamos nós aqueles que escutam o que Deus tem dentro de nós,
para não sermos responsivos, somente reativos, passando pela vida. Mas diante de qualquer provação, nós tenhamos essa certeza de não perturbar os nossos corações, apoiados por tudo aquilo que nós já assimilamos verdadeiramente dentro de nós. Fecho essa minha fala com essa pequenina mensagem de Emmanuel que ele diz assim: abriu seguro. Diante de quaisquer provações da vida, quando tudo te pareça incompreensão, barrando-te os passos, se as circunstâncias do mundo te arrebatarem a presença de criaturas queridas, no momento em que todos os recursos te afigurarem extintos, perante o sofrimento que te alcançarem os seres amados, ou à frente de inibições orgânicas que julgueis irresistíveis, limitando-lhe nos problemas da enfermidade, não desanimes. Pense em Deus, refugia-te em Deus, que mora no teu coração. Porquanto ainda mesmo quando te suponhas sós em meio a tribulações incontáveis, Deus está conosco e com Deus venceremos. Que nós possamos, então, agradecer essa oportunidade de estar nos aferindo tudo aquilo que de fato nós já assimilamos no nosso coração. E logo mais agora, nós temos a live, a segunda live do nosso querido irmão Rubens, e deixo todos com esse bom ânimo, com alegria e com a paz do Cristo. Que assim seja. Gratidão a todos.